Olá, meus caros do WA Concurso. Vamos falar agora do tempo verbal contínuo ou progressive, dependendo da gramática. E vocês estão vendo uma figura aí da queda do Muro de Berlim, lá no dia da queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim é o símbolo máximo da Guerra Fria, que começou lá pelo ano de 61 e, vamos dizer assim, teve o seu principal impacto e quase fim, vamos dizer, lá pelo ano de 89 com a queda do Muro de Berlim. Vamos à aula. Tempos verbais. Vamos falar aqui de tempos verbais no contínuos. Aqui, falando sobre o tempo contínuo, nós temos as seguintes informações. Primeiro, a informação do tempo, tá? Como eu falei para vocês, só para lembrar, contínuos ou progressive, tanto faz, mas aqui na questão do tempo, nós temos que ele trabalha no tempo passado, presente e futuro. Quer dizer, eu posso construir o contínuo nesses três tempos aqui. Em quais formas? Na interrogativa, perdão, na negativa ou na afirmativa. A tradução. Nós sabemos que o verbo to be é o ser ou estar, mas para a questão do contínuos ou progressive, ele sempre vai ser lido como estar, ele sempre vai ser interpretado como estar. E como é que ele aparece escrito? Ele aparece escrito da seguinte forma. No presente a gente tem am, que é só para primeira pessoa. O is, que é para a terceira pessoa do singular. Aqui também singular. E o are para todas as outras pessoas. Todas as outras recebem o are. Tanto a segunda do singular, como as demais. No passado nós temos was para tudo que é singular e o were para tudo que é plural, tá? Nesse caso. O be para futuro, porque ele vai ter sendo auxiliado pelo will, mesma questão do have, quando a gente viu na aula do have. O particípio dele no passado é been, e o presente particípio dele é o being. Ok? Então vamos à primeira afirmativa. Na estrutura dele da forma afirmativa, segue a estrutura normal de construção com o verbo auxiliar. Nós temos o sujeito seguido do verbo auxiliar, ok? Que nesse caso aqui, sendo to be, indica o nosso tempo contínuos. E aí segue o verbo principal e ele exige um comportamento do verbo principal. Qual é o comportamento? Que ele venha seguido de ing. E aí sim depois vem qualquer outro complemento. No primeiro exemplo nós temos I'll be working here tomorrow. Então eu tive o auxiliar will, dizendo que isso aqui está no futuro. Depois eu tive o be seguido de um verbo com ing, então é futuro contínuo, ok? She is having, então aqui eu tenho o is, que é presente, e eu tenho having seguido de um have com ing, então presente contínuo. E aqui you were, eu tenho were, que é passado, do to be, seguido de um verbo com ing, que é o call, então fica past continuous. Vamos à próxima? Na estrutura da forma negativa, a gente vai basicamente acrescentar o not, ok? Então, onde eu tinha I am working, I am not working. She was having, she was not having, and he is calling, he isn't calling, tá? Vamos então para a forma interrogativa. Na interrogativa, como todos os verbos, a gente tira o verbo auxiliar daqui, que ele sofre as mudanças, e jogamos ele para antes do sujeito. Então, onde eu tinha I am working, agora eu tenho am I working. Onde eu tinha she is having, agora eu tenho is she having. E a mesma coisa aqui, was he calling? Ok? Então, nenhuma grande mudança. Vamos para a interrogativa negativa. Na interrogativa negativa, eu fiz questão de colocar todas as variações que tem dele contraído. E vou lembrar mais uma vez, quando o verbo não estiver contraído com a partícula not vem depois do sujeito. Ela não acompanha o verbo. Ela não acompanha aqui o verbo, ela vem depois do sujeito.
Agora, quando ela estiver contraída, como é o caso aqui desses 4 exemplos, aí sim ela vem antes do sujeito. Ela vem aqui antes do sujeito porque está contraída com o verbo. E aí eu teria o verbo principal, seguido, tá? Não coloquei aqui, perdão, mas seguido do ing, e aí sim com os seus complementos. Então, no exemplo aqui nós temos are you not? Ok? O not veio depois do sujeito. Nesse caso aqui, no segundo exemplo, nós temos wasn't. Veio contraído, então aqui eu não tenho o not. O not já veio antes do sujeito. E o último caso, isn't he calling? Okay? Como é que funciona o progressive? Bom, o progressive é o seguinte, eu também tenho pontos de referência, que pode ser no passado, no presente ou no futuro, e a minha ação tem que ocorrer em relação a esse ponto de referência antes dele, não importa se tempo curto ou não, mas ela corre antes dele e passa por ele e acaba num outro ponto. Se for no presente, assim eu chamaria ele de past contínuo, tá? Agora, se ele começar num ponto no passado, passar pelo presente e for para algum momento no futuro, ok? Então eu vou chamar isso aqui de present, porque minha referência está no presente, present, progressive ou continuous. E se ocorrer no futuro, se for ocorrer no futuro e passar de um determinado ponto de referência do próprio futuro, aí eu uso o termo futuro e a gente vai ter um future continuous. Ok? Então, essa é basicamente a regra dele. Ele indica ações que estão ocorrendo ou no momento que se fala ou em relação a algum ponto de referência passado ou futuro. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.